o seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é, ser o que E aí, ele tudo é. bem? Como é que você tá? Legal a gente conversar aqui. Uma conversa pública, porque seria muito egoísta da minha parte querer ter essa conversa só para mim. Ai, Aí a Olivia. gente vai conversar tomando. Você tá tomando um chá? Você tá tomando o quê? Tô tomando Pegou alguma... água. Tô tomando um suco. Água. Muito quente. Água é bom. Deixa eu desligar aqui a música. A ideia é essa, Mari. A ideia dessas lives tem sido esses encontros, né? Esses encontros amorosos, encontros de todo tipo, para trocar uma ideia, para a gente ver como é que a gente está se sentindo, vivendo esse momento e fazer um exercício também de pensar o futuro, de pensar, enfim, o que que a gente quer, se conscientizar de alguns processos e fazer escolhas para o futuro. E aí falei, não, tem que chamar a Mari. Deixa Eu eu te. assisti, eu Ah, fui fuxicar um pouco o que você estava fazendo. Eu tenho assistido pouquíssima live. No início da quarentena eu assisti algumas coisas e participei mais do mundo internetico. Nesse momento eu estou bem para o mundo material e das concreto. pessoas e da casa. Aham. Sim, Você vê sim, muitas sim, coisas sim. na. Eu Sim. tô vendo muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem uma profusão de lives e tudo. Eu acho a live. Eu sempre gostei. Eu já assistia antes e eu acho um canal muito interessante, porque é assim, é gratuito, a gente entra quando quer, sai se quiser, todo mundo pode fazer, que tem internet, é muito fácil, né? E é um caminho de Sim. se comunicar. Enfim, aí, mas tem sido muita coisa. Eu não consigo acompanhar mais e tem tanta coisa interessante, mas também é uma companhia, né? Ouvir o que que as pessoas estão pensando, discutindo, e você vai fazendo as coisas da casa e ouvindo as conversas. É muito interessante, eu acho, assim. Muito Então, interessante. é. A gente, a gente ter acesso ao mundo inteiro. Foi para isso que foi criada a internet, né? Pois é, e a gente pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Deixa eu te apresentar para quem não te Fala. conhece, que está chegando aqui agora. Bom, a Mari é minha amiga de muitos e muitos anos, estudamos juntas na PUC, né? Mari é educadora, é fundadora da comunidade de aprendizagem Colo da Montanha, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. É mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menininho, né? Cresceu na cidade e se mudou para a roça há 10 anos. Bem-vinda, Mari. Obrigada, A ideia, Olivia. como eu te falei, não é aula, não tem roteiro, é um papo. E a gente sempre gosta muito de conversar, e a gente sempre, eu tô com muita saudade de estar aí, ainda bem que a gente foi te visitar, que eu fui te visitar esse ano, né? E a gente conversou muito. Mas a Sim. ideia é a gente falar um pouco sobre, enfim, essa questão toda da educação, né? E eu lancei algumas perguntas, né? Que a gente começou a conversar, a gente sempre conversa, mas eu ouvi outro dia isso, né? Que as crianças elas foram desescolarizadas. Todas as crianças e adolescentes no mundo subitamente tinham sido desescolarizadas. E vendo Uhum. hoje como a coisa foi se dando, eu me pergunto até que ponto elas foram de fato desescolarizadas, né? Ou se elas simplesmente deixaram de frequentar o espaço físico da escola. O que que você acha? Sim. Cara, a gente tá num sistema, né? E um sistema chamado capitalismo, que é muito bom em incorporar e se redesenhar, né? Então, eu acho que inicialmente, sim, todo mundo foi pego por um grande susto, e isso foi uma coisa muito forte, né? Todo mundo poder estar ali de frente para o seu filho de novo, no mundo inteiro, milhões e milhões e bilhões de pessoas, de crianças fora da escola física,
Eu penso que sim, isso foi um marco forte e tocou todo mundo. Uhum. Mas rapidamente também as coisas foram se reestruturando. E eu penso que em muitos casos a escola entrou em casa, né? Uhum. Quando a É. gente fala de estar fora da escola, tem dois movimentos grandes, né? Um é esse da desescolarização, que é um Uhum. trabalho muito grande para gente que viveu a escola Uhum. durante décadas, né? Se a gente Uhum. pensar que a gente entra na escola, na educação infantil e faz, né? Nós fizemos pós-graduação, quantos anos de um, um tipo de pensar e de sentir, de agir que vai se desenhando no nosso corpo. Para a gente tirar Uhum. isso da gente é muito. Uhum. Quer dizer, não tirar tudo, porque tem coisas boas nesse processo, mas tem coisas que Uhum. marcaram a gente e que atrapalham a gente até hoje, né? Se a gente pensar que na escola a gente se comparava com. Ou se achava a foda porque tirava nota 10 e chamou para Bolsa PIBIC, e né, a gente que viveu na universidade juntos e se sentia melhor do que os outros porque a gente participava do. Do Isso marcou PET. nossa vida. Uhum. Sim. Marcou mal. A gente poderia ter feito tudo o que fez sem ter sido. Sem esse caminho da comparação. Então, eu entendo que a comparação ela é uma marca muito forte das Uhum. escolas em geral, da Uhum. escolarização. Uhum. Uhum. Mas então tem esse caminho de se desescolarizar e muitas famílias escolhendo desescolarizar os seus filhos, suas crianças e tal. E tem um outro caminho que é de se isolar em família ou de trazer a escola para dentro de casa. Aquilo lá não é bom, mas esse mundo escolarizado, né? Tem um filme que fala muito disso. Não sei se você já viu, Qual? Escolarizando o Mundo. Não, não vi. Ah, vou É ver. um documentário foda, porque o cara vai mostrando comunidades do mundo inteiro Uhum. isoladas, né? Então, lá nas montanhas da. Não sei se era na Índia, eu acho. E as pessoas, não, você tem que ir para a escola. E aí a uniformização do ser humano, sabe? Uhum. Uhum. Escolarizando o mundo. Uhum. Uhum. Então, esse movimento de trazer a escola para casa, aí não, a gente não desescolarizou todo mundo, né? Pois é, não mesmo, né? E eu fico vendo e pensando sobre isso, né? O que que muitas vezes a gente ouve nas conversas entre pais e as pessoas falando: ah, mas como é que vai ser esse ano? O meu filho vai ficar perdido, vai ficar atrasado, né? Vai ficar atrasado em relação a quê, né? Eu tive uma Uhum. conversa com o Dominique que a gente falou sobre isso e ele até disse uma frase assim, né, que devido ao fechamento das escolas, os jovens estão defasados em se preparar para um mundo que já não existe mais. Então é um pouco isso, né? Tem uma coisa anacrônica aí, porque os alunos, os estudantes, eu vejo isso pelos meus filhos, né? Quando começou essa história, com uma certa angústia de ficar para trás, de perder o ano letivo, né? O grau, a série, né? Mas eles vão perder em relação a quê? Porque se o mundo está em constante transformação, essa já era um questionamento, né? De como que a educação, enfim, essa é uma constante, mas estava muito a Olha como a efetividade do comparação é sistema. forte, né? É uma Pois é. comparação até com você mesmo. Essa outra limitação, eu penso, da escola, de você seriar as pessoas. Então, você só tem amigos de 40 anos, porque eu convivi a vida inteira com pessoas e meus amigos foram se formando ali, né? Olha que coisa Limitando, né? limitada. Eu me lembro de Exatamente. uma vez que eu fui. A Yara era bem pequenininha e a gente foi ao pediatra e ele começou a questionar muito ela estar fora da escola. E ela tinha 4 ou 5 anos. E ele falava: não, mas a questão da socialização, os amigos.
E aí ela começou a falar, não, eu tenho muitos amigos. E aí ela falava de crianças e de adultos. Ela falava, a Cata é minha amiga, a Fernanda é minha amiga. Ela trazia Foi todos os nomeando todo amigos mundo de várias de várias idades idades. diferentes. Ela considerava trocas verdadeiras, autênticas, nutritivas para ela, né? Uhum, uhum. E assim, isso que o Dominique falou é muito sério também, porque a gente vem de uma crise na escola muito grande, Pois né? é. Você fala, a gente apresentou essa história do colo da montanha, porque realmente é a grande paixão da minha vida. Eu ia te pedir Mas para eu também sou apresentar isso, professora. para falar Hã? para você também apresentar, claro, o Colo da Montanha e o que é uma comunidade de aprendizagem. Mas segue teu rumo aí. Então, eu conto do colo daqui a pouco, mas eu também sou professora da rede pública, né? Eu sou professora do ensino médio. E outro dia eu estava lembrando que eu estava uma vez com o José Pacheco e ele perguntou: você se sente uma parteira da nova educação ou uma enfermeira do velho mundo? E eu fiquei ali, eu não sabia responder, porque eu acho que eu sou ainda as duas coisas, eu não consigo As sair da duas escola. coisas. Muitas vezes eu vivo em muita crise com a escola pública, muita, porque é um cenário onde eu vejo muito pouco significado, sabe? Onde eu vejo pouca realização. Ao mesmo tempo, quando você está ali com aqueles jovens que você conhece há vários anos e você às vezes viu crescer, porque eu moro na roça e sou professora da minha comunidade, então eu conheço as crianças de fora da escola também. Eu tenho um compromisso com elas, então é difícil falar, não, essa educação não presta, eu vou sair dessa escola. Sim, claro. Mas é uma escola que vive uma crise de muitas décadas, né? A gente vem estudando isso na década de 90, a gente chegou no que era uma coisa muito importante para o Brasil, desde o Paulo Freire, que é a universalização do acesso à escola. Então, era quase 100% das crianças estavam na escola. E a partir daí, a intenção, o foco saiu na quantidade, no acesso da escola para entrar na qualidade. Vamos melhorar a escola, vamos melhorar as metodologias, vamos melhorar o ambiente. Só que isso não aconteceu. Então, assim, ano após ano, tudo que se inventou para medir isso, tudo que se inventou para avaliar a escola, o Brasil fica ali. Sabe? Lá embaixo. A realidade da escola é evasão, baixo rendimento, desinteresse, professor doente. Então, é uma crise que vem de muito tempo e é muito conflito. séria. Conflito também? Muitos conflitos, cada um, né? Um monte de gente deprimida, um monte de gente brigando. Então, se a gente olha para a pandemia e fala, peraí, para, ninguém vem mais, imagina que oportunidade poderia ser. Ou não. Né? Então, quando algumas escolas escolhem parar e falar, não, as crianças não voltam nesse formato digital, porque ele não é justo, porque ele não atende a todos, como tem algumas escolas no Rio fazendo isso, né? Algumas escolas públicas, Sim. como Pedro II e tal. Isso é uma forma de olhar e aproveitar esse tempo de outra maneira. Eu imagino, eu estou acompanhando muito de longe, mas fiquei comparando isso com... Ah lá, comparando. Tá na gente pro resto da vida. Na nossa régua, né? Na escola que eu Essa trabalho, eu estou de licença maternidade. Então, eu não estou vivendo isso na prática, mas eu estou acompanhando. Imagina você pegar tudo aquilo que estava obsoleto, causando sofrimento, e transpor para
o modo digital. Digital e dentro das casas, né? E levar para, né? Invadir esse outro espaço e por esse canal, né? Esse canal Pois que é. já é tão... Que, assim, ele tem uma riqueza, né, eu acho que ele tem uma função muito importante, mas ele é precário, né? Nessa coisa da construção dos afetos, assim, da relação, né? Ele tem uma precariedade, né? E Sim, aí fica para esse tema, da aula para educação. crianças, né? Exato, exato. Eu Então, tava. só transpor, eu acho bem complicado e sinto triste a gente ter escolhido como escola pública, né, fazer isso. Como Colo da Montanha, não. Acho que a gente está vivendo um momento desafiador, porque envolve também toda uma crise econômica muito grande, mas acho que a gente está vivendo um momento muito potente, assim, de se recriar. Fala o que é o Colo da Montanha. Explica para as Tá. pessoas conhecerem. O Colo da Montanha, ele cresceu, ele nasceu de, de um desejo muito genuíno, assim, que é vamos resgatar uma coisa que a humanidade sempre fez, que é a gente criar os nossos filhos juntos. Não Em cada um grupo. na sua casa. Isso que é cada um num apartamento, né, sozinho, cozinhando sozinho, uma cozinha em cima da outra. Quando eu me mudei, quando eu saí do Rio, tem a ver com isso, né? Eu nasci e cresci numa cidade, mas eu me mudei, tem 10 anos eu me mudei para um sítio. E essas eram coisas que eu observava e falava, gente, como é que pode num prédio terem 70 cozinhas fazendo feijão ao mesmo tempo? Como é que não se faz um rodízio? Cada um cozinha um dia. Imagina que experiência que poderia ser, né? Então, essa experiência de comunidade, ela pulsa em mim desde sempre, desde que a gente viveu tudo que a gente viveu junto. E aí, olhar para a história da humanidade e imaginar que a escola foi inventada há 200 anos, o que se fazia antes com as crianças? As crianças acompanhavam as suas famílias, as suas comunidades. Só que a gente esqueceu isso, né? Assim como a gente esqueceu que uma mulher sabe parir e que ela pode parir Tem tanta. naturalmente. E que bom que existe o hospital para quando a gente precisa de uma emergência. Mas que não é A gente também esqueceu que as crianças sempre foram criadas nas comunidades. E quando a gente se afasta um pouco desse lugar hegemônico da cidade industrial, patriarcal, e que as pessoas trabalham muito e precisam terceirizar os seus filhos, isso vai ficando mais possível. Né? Se a gente vai um pouquinho mais para o matrístico, como o Maturana chama, e vai conhecer as sociedades tradicionais, onde é que estão as crianças? Se a gente vai para a roça, onde é que estão as crianças? Então, isso pulsava muito. E aí a gente fez exatamente, eu fiz esse convite. Ei, tem alguém por aí querendo criar as crianças juntos? Vamos experimentar isso? Isso foi há 5 anos e meio, numa feira orgânica, num cartazinho. E aí apareceram 7 famílias. E a gente foi entendendo que essa era uma das principais missões desse coletivo. Resgatar essa memória. A partir daí a gente foi estudando muito e se formando e fazendo acordos e entendendo quais são os valores que a gente tem. Então a gente foi caminhando nessa experiência, documentando essa experiência, e isso foi crescendo. Hoje a gente é uma comunidade de aprendizagem, um espaço de convivência, né? Onde adultos, crianças, educadores, famílias, convivemos, todos aprendendo. Claro que a gente também pensa esse protagonismo, né, das crianças. É um ambiente
também que prioriza esse caminho das crianças, mas estamos ali para aprender. E se a gente outra coisa, se a gente olha e observa qualquer filhote humano, todos eles querem descobrir, são curiosos e querem aprender. Então, assim, a ideia de que a aprendizagem é uma característica do humano, querer aprender. Sim, claro. Então, a gente foi favorecendo isso. Como apresentar o mundo, como apresentar nossos talentos, como apoiar essas curiosidades que também vão se complexificando com as crianças crescendo, né? E que vão pontuando aptidões, gostos, talentos também, porque à medida que você vai experimentando e que você também vai descobrindo aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá mais curiosidade, então também permite um percurso mais autônomo, né? Assim, um percurso mais genuíno, mais próprio, né? De cada pessoa, né? Isso, e aí a gente também vai descobrindo que é um espaço de autoconhecimento, porque ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo esses talentos, a gente também vai descobrindo limitações, desafios, né? Aspectos que são mais desafiadores e que ao estar em comunidade a gente vai equilibrando, ao cuidar junto de um espaço. Que acordos são esses que também eu preciso dar conta do que é difícil para mim. Com quem que eu conto? Quem me apoia? Grupos de apoio, assembleias, um espaço também da horizontalidade, né? E da gente fazer daquilo nosso. Não cada um pirando que eu quero. Como é que a gente faz aquilo ser um lugar de democracia, né? Mesmo. Na gestão de um espaço coletivo nosso. Muito lindo. E aí a gente vai fazendo e vai vendo que é possível, e vai vendo que tem que aprimorar, e vai costurando, e vai chegando gente. Aí dá um passinho para trás, um passinho para frente, mais um. Nesse tempo, a gente está trazendo para agora, a gente está vendo, assim, primeiro, o foda que é ver as crianças dando conta do perrengue, né? Que é perrengue tá longe dos amigos, é perrengue tá encarando só pai. Também tem esses períodos, né? A gente não imaginava que ia ser tão longa essa pandemia. Eu não imaginava que essa pandemia ia ser tão... Esse tempo de quarentena ia ser tão grande. Fosse durar tanto. E vai durar ainda, né? E vai durar ainda. Então, no início, eu vejo as crianças, caramba, amando. Eu tô com a minha mãe e com meu pai. Olha que luxo. Não tem mais que ir para a escola. O presente do mundo. Mesmo com os desafios. E assim, muitas famílias têm me procurado, sabe, Olivia? Muitas. Pessoas falando, cara, eu sempre quis sair da cidade, mas eu achava que não era possível. E agora eu estou fazendo o trabalho de casa e estou vendo que talvez eu possa trabalhar de outros lugares. Talvez eu tenha que vir um dia ou outro, mas... Ou outro dia eu estava falando com uns amigos que alugaram um sítio aqui perto. E ele falando, cara, eu não quero perder essa convivência com a minha filha. Eu não quero sair de casa de manhã, trabalhar. Voltar de noite só. E não encontrar com ela. Olha que tesouro. Muitas famílias se dando conta também de que o que a gente ganhou com tudo isso, talvez a gente não queira perder, voltar, né, a uma outra, né? um outro modo aí de organização. Eu penso nisso, eu acho que minha organização de trabalho, mesmo que as coisas voltem, vai ser um híbrido, vai ser trabalhar boa parte do tempo em casa. E aí, na presença dos meus filhos, e parando para almoçar, voltando, eu estou fazendo essa escolha, assim, não quero mais ter que sair todo dia para o escritório sem necessidade. Né? Eu acho que sim, acho que está sendo uma oportunidade. Você está vendo muitas famílias vindo para... Muitas famílias. Muita gente, um movimento para morar. Sim. E muitas famílias, assim, pelo menos 2 por semana.
Eu converso com Nossa. pelo menos 2 famílias por semana. Uhum. Assim, querendo entender as possibilidades desse caminho e buscando alternativas de vida, né? Eu acho que isso pulsa em muita gente, mas a gente realmente achava que não era possível. Uhum. Quando a gente chegou aqui há 10 anos, isso era uma coisa muito incomum. Muito. Foi uma coisa muito diferente. A Mais gente ousada. é muito incomum mesmo. É. E nesse momento, nesses últimos anos, a quantidade de gente que chegou e que busca isso, mais conexão com isso que a gente está vivendo em família e mais conexão com a natureza e poder participar um pouco mais dos processos de sustentação da vida, né? De estar mais perto do alimento que come, coisas que eram mais esotéricas, mais hippies, e que tudo isso vai trazendo como mais essencial, é o que é a minha vida, né? Total, total. Eu acho acho esse chamado tão importante, sabe? Disso, de estar mais perto, de entender o que é essencial, como você está dizendo, da gente também dar mais conta da gente mesmo, né? Porque nesse momento que a gente vem para casa e que a gente tem que dar conta de tudo, né, da nossa casa, onde quer que a gente esteja, e dos filhos, a gente vai se deparando com a falta de conhecimento de algumas coisas tão elementares, né? Como perceber o próprio ritmo do corpo, do metabolismo, quando a gente está saindo menos, entender, começar a perceber as necessidades do corpo, entender que a gente vai preparar a nossa comida, que a gente vai lavar a nossa roupa, que a gente não sabia direito fazer a faxina bem feita, e que agora isso está aparecendo, e pegar essas coisas e pregar um botão e costurar e se apropriar das nossas necessidades básicas. Como a gente é distraído disso, que eu acho, assim, acho uma loucura, Mari, assim, acho uma loucura mesmo que a gente saia desse período tão longo de escolaridade, né? Que você estava falando no início, e se sentindo tão analfabeto, sabe? Eu vejo, né? Penso nisso muito hoje. Em relação, até tem uma pergunta que chegou antes da gente começar a live, da Patrícia, que ela fala: é urgente a colocação de competências socioemocionais no currículo. Ela é psicóloga. Né? Então, assim, como que a gente sai, é possível sair de tanto input, né? De tanta convivência, sem conseguir nomear, sem conseguir identificar e nomear os próprios sentimentos? Quando que isso foi dissociado da função pedagógica? São perguntas que me inquietam. Como que a gente não conhece a variedade de alimentos? Como que a gente não sabe se virar? Como que a gente não sabe cozinhar? É possível a gente se tornar adulto. E aí eu estou falando desse lugar, né? Nossa, você está falando de muitas coisas. Sem saber se virar. Eu queria no meu sonho de escola, e aí é uma coisa meio, né, você sabe que eu andei lendo Emília. Cara, a gente tinha que aprender marcenaria, culinária, economia doméstica. É aí que está a matemática, a química, aprender a fazer uma comida, entender o que acontece quando ferve uma água, tanta coisa, e a gente não sabe nada. Entrou o Tony, que faz aula de corpo, que a gente chama, que é bailarino e meu professor. E assim, ele às vezes vai fazer um exercício, ele descreve um osso, então você vai e sente que você não conhece, a gente não sabe nomear o próprio corpo, sabe? Assim, é muito louco. Eu acho muito louco. Cara, você trouxe muitas coisas, eu fui fazendo muitas sinapses. Eu me lembrei um dia que uma cebola brotou aí na sua casa e você lembra? O que eu faço com isso? Eu não posso deixar ela morrer. Linda! Eu abri a geladeira, ela estava brotando, ela ficou enorme. Aí você falou, e aquilo me marcou muito, porque se você observa as crianças brincando, elas vão buscando. É como se a vida fosse se conectando com a vida, né? Putz, eu esqueci o nome dessa mulher, mas ela estuda a biofilia, como isso mesmo, o que está vivo e atrai o que está vivo.
E a gente, na escola, vai matando essa conexão, né? A gente vai trancando as crianças dentro de espaços limitados, emparedados. Imagina, você consegue ficar 4 horas sentadas quando você está trabalhando? É Quantas vezes dificílimo, você levanta? insuportável. Levanto, me Né? alongo, boto a perna Levanta, se para alonga, bebe cima. água, faz xixi, pensa em outra Isso. coisa. Lavo o Imagina as rosto. crianças todos os dias. Elas têm que pedir para ir ao banheiro, tem 15 minutos de intervalo, e uma coisa conecta na outra, e é 50 minutos disso, 50 daquilo, 50 daquilo. Então, para suportar isso, quanta desconexão a gente precisa criar no nosso corpo para aguentar isso, né? Então, é natural que a gente... Vou acender a luz. É natural que a gente... Depois não saiba fazer as coisas, né? Não saiba se reconectar. Olha quanto tempo a gente passa na vida adulta buscando a reconexão que a gente sempre teve, né? Que a gente nasceu com ela, essa conexão. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o que seria um currículo maneiro, assim. O que eu gostaria de ter... Eu sempre pergunto isso para as famílias. O que você gostaria de ter aprendido na escola e você não aprendeu? Para de encher o saco do seu filho. Muitas pessoas ficam, mas e quando ele vai aprender a escrever? Mas e quando ele vai aprender a ler? A questão da alfabetização, né? A gente vive numa sociedade letrada. Cara, é quase impossível que uma criança que tenha livros, pessoas lendo, WhatsApp, é impossível que essa pessoa não aprenda a ler e a escrever. É a Como o inglês. Como o inglês, já acompanhei sim. muitas e muitas e muitas crianças nesses anos. Antes, né, quando eu era professora, eu acompanhei mais formalmente, ensinando. Nesse momento, acompanhando quando a criança tem um interesse e faz. Ah, meu Deus, o Pipo está se manifestando aqui. Pipo, não, por favor, tô na live. Tô na live. Desculpa. Cara, isso é outra coisa, né? Eu tô na dúvida se eu falo da alfabetização ou do cachorro, dos filhos. Porque isso foi outra coisa que eu vivi muito. Quando eu vim para Terê, eu ficava muito impressionada assim, com isso, das crianças participando da sustentação, trabalhando, participando da sustentação da sua vida. Então, tinha que colher, tinha que ir lá e as crianças estavam ajudando a colher, estavam ajudando a fazer a faxina da casa. E nesse contexto, cidade e classe média, as crianças, né, não participando disso. As crianças têm que brincar, as crianças têm que brincar. E aqui as crianças brincavam enquanto participavam. Ela brincava, a vassoura virava um microfone e o outro amigo vinha buscar, no meio da roça tinha pique-pega. Mas essas categorias totalmente separadas, né, de vida, trabalho, a gente está tendo a oportunidade de reenlaçar isso quando a gente precisa de estar trabalhando, fazer uma live e o cachorro passa. E o filho fez cocô e você vai ter que trocar. E coisas que... Como que a gente foi capaz de separar, né? Como que a gente foi capaz de separar essas coisas que estão conectadas, né? O nosso trabalho faz parte da nossa vida. Perfeito, perfeito. Essa integração não só das funções objetivas e dos valores e de tanta coisa. Quando que a gente criou e por quê, né? Essas cisões e como isso fez mal em todos, né? No subjetivo, nos valores, nos princípios. Eu falo muito isso, né? No meu trabalho, isso é muito claro, né? O advogado que é combativo, que vai para o fórum, mas que se fosse a própria filha, ele não desejaria a própria atuação, entende? Assim, caraca, né? exatamente. É muito doido. Então, assim, são coisas que acontecem, como você disse, deprimem e criam essa cisão e trazem
uma coisa que é forjada, que não é real, né? Porque não é integrada. E nós somos integrais. A verdade é essa, né? Nós somos tudo ao mesmo tempo. Você tá aí, Mari? Opa, fui botar meu Voltou? negócio na tomada, desculpa. Não, não, tudo bem, deu uma travada. Então, assim, é isso, né? É essa integração desse todo, né? A gente é integral, a gente é mulher, mãe, profissional, humano, e tem cachorro, e tem trabalho, e lava louça, e né, faz tudo. E olha que experiência para os nossos filhos, né? Verem isso sendo recosturado, né? Eu sinto que isso é uma coisa que está sendo muito importante para as crianças verem. Pois é. E isso eu queria chamar a atenção, né? Porque a gente ouve muito, e ouve, assim, de pessoas... É engraçado, até tem alguns comentários que estão sendo feitos aqui, eu estou anotando para a gente depois eu comentar. não consigo nem ver. Não, pode deixar que eu estou anotando tudo. Tá? Mas aqui, só para... Deixa eu anotar aqui mais um. Não, o que eu ia falar é... essa questão desse é um ano perdido ou um ano ganho, né? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, tirando todo o sofrimento, né, que a pandemia está trazendo e tudo isso daí. Mas, por outro lado, a gente está tendo essa oportunidade de ter esse convívio mais próximo e de pausar. Quando que a gente imaginou que seria possível pausar, né, em alguma medida? Então, fico muito angustiada quando vejo, né, principalmente os pais preocupados com isso, né, que o meu filho tem que aprender, que vai perder ou vai ficar para trás, aquela régua que você falou da comparação. Mas, assim, primeiro que é curiosíssimo que assim, vai deixar de aprender conteúdos que sequer eu sei. Já é uma angústia. Assim, eu, né, por exemplo, não lembro de muita coisa que eu aprendi na escola e que me vi já, não tenho essa ansiedade, mas poderia ter com outras... que eu nem lembro, que não tem a menor importância hoje. Qual é a área de um círculo? Me diz agora. Sei lá, Mari. Vai me constranger ao vivo. As eu não sabia nem o que era hereditárias. pretérito. Eu não sei nenhuma regra gramatical. Mari, se a gente for falar das coisas, eu não passei no vestibular, eu nunca repeti de ano. Mas, assim, eu nunca fui boa de prova, eu nunca tive esse perfil, sabe? E isso não me impediu de descobrir um caminho, de inovar, de, entendeu? Descobrir meu talento, meu desejo e de me sentir hoje, e que nem sempre foi assim, mas o trabalho, para mim, não é esforço nenhum. Eu me lembro de me esforçar para as provas, de achar chato, de nananã. E hoje, sentar para trabalhar é zero esforço. É uma coisa tão natural e tão, né, assim, prazerosa que mudou. Então, mas o que eu queria falar... Isso a gente vive muito, Olivia. Muito, assim. Quando você pega uma criança e fala, ei, o que te interessa? O que você quer saber? O que você está pensando? O que você gosta de fazer? Vamos se aprofundar nisso? E a partir daí, porque uma das metodologias centrais da comunidade de aprendizagem é trabalhar por projetos. Então, quando você pega o interesse de alguém e fala, vamos olhar para isso? Vamos descobrir o que estão falando disso? Quem faz isso no mundo? Isso cresce de um jeito que é esse desejo, que é não desconectar o conhecimento do seu tesão, né? Do seu desejo, do seu interesse. Exatamente. Isso é muito forte. Exatamente. E só para não perder a pessoa que perguntou do socioemocional. Isso, de incluir no currículo. Então, a gente teve no Colo uma experiência assim, que ou chegavam crianças pequenas e que as famílias têm uma ideologia, né, vem por isso, por resgatar a memória de criar as crianças em comunidade, mas também teve um grupo de crianças mais velhas que chegam porque na escola não estava bom. Puxa, sofreu bullying, ou repetiu de ano, ou tinha um sofrimento na vida escolar. E quando a gente recebeu essas crianças em um grupo grande,
A gente viveu uma experiência assim que era no início angustiante de sustentar e depois a gente foi entendendo que era esse o trabalho, que era disso, de dar nome. O que você está sentindo? Não sei. O que você quer fazer? Eu não quero fazer nada. O que você gosta? Eu não gosto de nada. Uma coisa tão profunda no ser tinha sido violentado, né? Dentro dessa experiência escolar, que a gente dedica muito, 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 muito tempo falando dessas coisas, né? Contando histórias. Puxa, um dia aconteceu isso. Puxa, um dia o professor fez aquilo. Eu senti esse tempo de lembrança e de nomear. O que eu senti? Eu senti medo, eu senti vergonha, eu senti... O que eu senti? Caramba, o que é diferente de medo e de vergonha? Puxa, eu também senti isso. Um se identificando com o outro e depois eles se acolhendo. E o que você fez para cuidar disso, né? O que foi bom? Como é que você... Trocando experiências, né? Eles também entre eles. Então, assim, muito tempo do nosso convívio é dedicado a isso. Muito mesmo. Tem um grupo que se chama Grupo de Apoio e uma rodada do coração. Então, quando alguém tá sentindo que não aconteceu alguma coisa legal, vai lá e escreve para a rodada do coração. Escreve como para a rodada do coração? Tem um quadrinho lá e fala: puxa, eu fiquei chateada com a Olivia, que era dia dela limpar o almoço e ela não limpou, e eu fui conversar com ela e ela nem quis conversar. Então, eu não consegui me resolver, só eu e ela, preciso de apoio para resolver isso. Olha. Então, vai para essa rodada. E aí, o que acontece? É tão lindo ver eles assim, sabe? Por que será? A coisa nunca vai para o acusatório. Você não fez e precisa. Por que será que ela não conseguiu cumprir o que ela estava combinado, sabe? Mas aí a pessoa vai lá, coloca isso e aí tem um círculo de... Tem um círculo. Quinta-feira é a roda do coração. E aí tudo que tiver sido escrito ali vai ser a pauta. É isso? Assim, vai uma espécie ser a pauta dessa reunião. Entendi. E, cara, são conversas muito profundas. Muito assim. potente. Então, quando a gente abre esse campo para as crianças, é surpreendente, é muito bonito de acompanhar. Sim. E que conexão, né? E que coisa que promove, né? O auto e o co-conhecimento, né? A gente vai se reconhecendo, se conhecendo mais e conseguindo construir esse sentimento de comunidade, de pertencimento, de acolhimento, de grupo, né? De poder estar na rede, de saber que aquela... Eu acho isso maravilhoso. Cada vez mais eu tenho interesse em estudar isso, assim, os processos comunitários, as redes, as dinâmicas dos grupos, das tribos, tudo isso que você está trazendo, Mari, assim, sabe? Métodos de resolução de conflito, né? Enfim, de outras maneiras, né? Onde não existe a figura... Então, enfim, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os adultos. O que você gostaria de ter aprendido, né? Puxa, a gente sonha toda noite. Toda noite a gente sonha. O que isso quer dizer? O que isso traz da gente? O que isso diz da gente? Puxa, podiam ter círculos de sonho nesse ambiente. Puxa, a gente podia aprender a cozinhar, a gente podia aprender a cuidar das plantas, a entender por que tanta gente consome veneno. Sim. Né? Ou tô com dor nas costas. O que esse pedaço do corpo diz de mim? Que informação ele está me trazendo? E que sabedorias, que maneiras a gente tem de lidar com essas dores, com as necessidades, né? Conhecer as plantas, como você falou, não só para cuidar e plantar, mas para se alimentar, para se tratar, né? Tanta sabedoria, e como a gente não sabe nada a respeito pelo currículo, né? Assim, esse currículo que parece tão
Ai, sei lá, Mari, tão inútil, sabe? Assim, e agora, nesse momento de pandemia, como eu te falei, é isso que eu estou vendo de tutorial para aprender a fazer coisas básicas da vida, das necessidades básicas para aprender a fazer. Não é você vê no grupo lá que volta e meia eu peço uma ajuda, sabe? Porque é isso, né? De repente eu passei a cozinhar e a fazer coisas que eu, na loucura da vida, não ia fazendo. Enfim, então parece que ficou mesmo uma lacuna profunda, né? Eu queria comentar aqui a psicóloga Josse, eu acho, Mara Jesus, ela fez alguns comentários, mas eu peguei dois, assim, né? Lá no início estava falando, eu acho, da opção da aula online, enfim, ela colocou que outra alternativa teria, e ela fez um outro comentário disso, né? De que a educação, tal como ela está colocada, ela faz com que a gente perca conexão com a gente mesmo, que é disso que a gente está falando, né? Como a gente vai se distraindo da gente, se distraindo, né, do que é essencial para uma vida autônoma, para uma vida sem tanta dependência, né, de uma estrutura, e eu acho isso incrível, né? Assim, como que a gente vai se Isso eu acho que a desconectando da gente já gente. falou bastante, mas o que a gente poderia botar no lugar? Eu sinto que a gente poderia aproveitar os nossos filhos, aproveitá-los, conviver com eles, conhecer eles, né? Quanto que a gente conhece dessas crianças, escutar eles, criar acordos de convivência, se educar na relação com eles, E sem observar isso. romantizar, né, Mari? Porque eu acho que as pessoas se frustram, porque elas também acham, eu vejo as pessoas comentando que vão ficar tendo momentos, quase um idílio, né? Assim, no momento da pandemia, lendo livros, vendo fotos antigas e os filhos cozinhando. Não, tem estresse. As pessoas elas tendem a romantizar a coisa. E não é bem assim, né? Assim, eu aqui em casa vivo querendo propor filme ou série para ver com a Sofia, minha filha adolescente. Ela jamais aceita. Ela nunca aceita as coisas que eu proponho. A Naô também. Ela Aí diz que eu gosta parei. de ver ela sozinha. Não, mas aí eu parei. E quando eu parei, ela falou: vem assistir comigo. E agora eu assisto as séries que ela propõe. E aí é muito legal. E sem ficar julgando, criticando. Mesma coisa com o Dani. Ele ama os YouTubers. Ele ama o Felipe Neto. Entendeu? Então, enquanto eu vivia ali falando que isso é ruim, era uma coisa tensa, era um estresse. Quando a gente passou a ver junto, eu passei a poder dizer isso é legal, isso não é. Ele me mostra. A gente se aproximou, sabe? Então, também receber, né, ouvir o que eles têm para dizer, respeitar o tempo deles. Às vezes eu falo, vamos fazer exercício, né? E eu acho que eles não têm a mesma necessidade que eu tenho de mexer o corpo. Pela nossa idade, pela diferença. Eu preciso me alongar, senão vou ficando toda dolorida. Então, eu não posso ficar projetando neles uma necessidade que é minha. Eu vou avisar para eles, olha, fiquem ligados, vamos diversificar, mas colocar uma confiança na capacidade deles de sim identificar as próprias necessidades, de ter discernimento para escolher coisas boas para si, né? Cara, no colo, quando a gente começa a formação dos educadores, a primeira coisa assim que se propõe é observação. Observa o que está acontecendo. Observa as crianças. Observa de onde vem a sua vontade de propor alguma coisa. E aí muitas pessoas chegam falando, mas eu tive uma ideia, eu tenho uma proposta. Isso que você está falando que você tem com as crianças. Eu conheço vários jogos, eu conheço várias histórias, eu conheço muitas brincadeiras. Pô, que maneiro, você é foda, claro que é. Me mostra, vamos brincar. Você quer brincar? Me conta, o que você sabe. Mas antes de propor para as crianças, vê de onde vem isso. Você acha que tem falta ali? Você acha, né, de onde vem? Você não confia que ela pode criar uma brincadeira sozinha? Você acha que o que ela está fazendo é ruim, é errado? Podia ser melhor. Isso, porque se vem de qualquer uma dessas opções, não faz, inibe isso, fica parado ali, sustenta
o seu desconforto. Olha para você, para onde que você não está, para onde você está inadequado, para onde tem falta em você. Uhum, uhum. Porque em algum momento vem a vontade de viver a vida junto. Quando você está afim de brincar, porque é bom brincar com seu filho, é bom, esse jogo é maneiro e tem a ver, e eu passei ali, deu clique, aí vai ser um encontro potente. Uhum. Sempre quando a gente vai para o encontro, sempre, nunca, não é isso. É. Claro que a gente vai fazer e vai errar e vai refletir, vai aprender. Não é que tem um jeito, sabe? Uhum. Mas isso é o que a gente está vendo. Quando a gente vai para esse encontro com as crianças, desse lugar de falta ou de inadequação, não é um encontro potente. Da briga, da confusão, da desentendimento, Estresse. entende? Uhum, Isso. uhum, uhum, uhum. Mari, muitos comentários aqui, quando você perguntou o que as pessoas gostariam de aprender, falaram intuição, exercitar a intuição, aí depois você falou da roda de sonho, assim, achei lindo isso, né? E, bom, Mari, a hora passa muito rápido, já estamos Acabou? nos 5 minutos finais. Então, eu queria te deixar 2 outros comentários que chegaram antes para a gente. Um do Alex, que disse, que eu perguntei, como será o futuro da educação? O que precisa mudar? Ele disse que, primeiramente, a sociedade devia valorizar e respeitar o profissional da educação e ressignifique conflitos, escreveu o empenho das pessoas ligadas à área. Existem as exceções, mas, em regra, infelizmente, está complicado. Enfim, você quer falar mais alguma coisa? Assim, eu queria deixar esses minutos para você. Eu me lembrei de novo do Pacheco, falando da gente cuidar, né, de um ambiente que está muito doente, que está em crise, e as pessoas também estão adoecidas. Então, assim, quantos de nós vai dar conta de ser enfermeiros disso? A gente tem uma grande vitória, né? Que o novo Fundeb foi aprovado no Congresso. Então, assim, existe um movimento também pela educação. Existe como da educação pública como um direito de todos que tem que ser mais ainda valorizado. Isso foi uma grande, grande, grande conquista. Porque é claro que sem investimento público também é muito desafiador para essas escolas. Mas não é só isso que vai fazer a diferença, né? Porque não adianta ficar chegando livro que vai ficar estacionado na biblioteca, mais ar-condicionado e menos janela. Tem muitas questões no uso do dinheiro. Mas o fato é que existe a necessidade de cuidar de pessoas que estão muito adoecidas e de um sistema que está muito adoecido. E desescolarizar não é a solução para todos. Então, cuidar da escola pública é muito fundamental. Ao mesmo tempo, quem se sentir potente, pioneiro e chamado a parir o novo mundo, digamos assim, hippiemente, também eu sinto que é muito a hora de fazer isso. Porque outras referências, né? Como diz o Boaventura Santos, a gente trazer visibilidade, tornar presente o que foi ativamente produzido como ausência, né? Trazer das margens outras referências. Eu sinto que o Colo da Montanha é isso. E aí, na hora que as pessoas começam a falar, opa, talvez eu possa sair da cidade. Opa, será que dá para cuidar mais dos meus filhos e conviver mais com eles? Opa, eu acho que o que está se aprendendo, o que eles estão vivendo na escola não é tão significativo ainda. Ou assim, será que tem outras maneiras? Então, a gente ser essas referências também é fundamental, né? E aí, quem puder apoiar outras também é muito importante. Eu penso que isso, se a escola consegue ser esse tempo da gente se dedicar a si mesmo, se dedicar... Imagina, isso vem do grego, né? Escolé
Skhole. Escolé, na Grécia Antiga, era o espaço-tempo das pessoas se dedicarem a si mesmas. Ai, que maravilhoso, Mari. Sim. Isso é a origem desse termo. Então, se a gente resgata isso, olha que coisa preciosa. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente está encerrando lindamente, porque entramos já nos 2 minutos finais, que estão me avisando aqui, o Instagram. E quero te agradecer Olivia, muito. é muito boa a nossa amizade. Eu te agradeço. Maravilhosa. Muito bom ser sua amiga, a gente fazer todas essas trocas que a gente vem fazendo vida fora. Muito, muito, Nossos muito. filhos juntos. Nossa, Te amo. agradeço. Sem palavras. Eu também. Te amo muito, Mari. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Um beijo em todos aí, tá? Valeu. Tudo aqui, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. É isso. Educação viva e consciente. Muito lindo. Obrigada a todo mundo. E depois a live fica salva no IGTV e vai para o YouTube também. Aí, tá bom? Quem quiser assistir, compartilhar. Estamos aí. Obrigada, Mari. Obrigada, amor. Um beijo. Tchau. Tchau.